Fala rapaziada, tô começando esse canal. Eu tenho criado já há um bom tempo, acho que desde quando eu comecei no jornalismo lá em 2013. Eu acabei criando esse canal, tinha um blog chamado Alma Jequiana. Acabou depois se fundindo com a torcida do Jeque, que era do Ian Pedro. E eu acabei deixando ele de lado, nunca tive ele muito intensamente. Me deu uma vontade, eu tenho uns amigos meus que ficam pedindo para mim fazer live, para criar canal e tudo mais. Então vamos testar, ver se por esse canal aqui a gente consegue bater um papo, sei lá, né, falar sobre as coisas do Jeque, desse catarinense aí, por isso que é uma jequiana, né, falar sobre o Jeque. E aí pode ser Jeque, futsal, campo, até o vôlei a gente pode falar, nada impede, também basquete se tivesse. Mas enfim, falando um pouco sobre essa estreia do Joinville, né, contra a equipe do Marcílio Dias, acho que foi perdão do trocadilho, né? Foi um banho de água fria na animação, na expectativa da torcida eu acho que de boa parte da imprensa também. Eu me incluo nisso. Acho que, diferente de outros anos, o Joinville nesse ano investiu um pouco mais, bastante mais, na verdade, em jogadores mais rodados, mais experientes, com mais bagagem e jogadores também campeões, né? Diego Renan, tetracampeão catarinense, Bruno Silva, uma carreira brilhante, Muriqui, né, jogador também de Série A, o Yuri Mamute, entre outros, Alisson, zagueiro, que hoje estreou, eu até acho que é um bom zagueiro, teve uma estreia razoável, apesar da derrota, campeão com o Ferroviário da Série D do ano passado. Enfim, jogadores que, além de ter uma rodagem, né, bem bacana no futebol, também conquistaram títulos por onde passaram. E aí a expectativa acho que ficou grande para todo mundo. Claro, a gente não tinha acesso não tinha acesso aos treinos, muita coisa. A gente sabe que hoje em dia os times são muito blindados, né, em relação a imagens e tudo mais. E onde a gente poderia avaliar as coisas seria através de jogos amistosos e tudo mais. E os jogos treinos também hoje em dia acabam sendo fechados. E aí o que se viu foi só os resultados. E jogo treino não me baseio muito não, sabe? Nunca gostei de ver jogo treino, já fui acompanhar jogo treino outras vezes. E é sempre a galera meio só para soltar a musculatura, é só mais uma movimentação, não é um amistoso, por exemplo, dentro de como se fazia antigamente, né? Acho que não se faz mais, não sei porquê, talvez por isso, de não querer mostrar muito o time, mas um amistoso, de, por exemplo, fazer um amistoso dentro da arena com um time, né, de certa importância no cenário nacional, com torcida e tudo mais, para todo mundo, até, né, para os jogadores novos até conhecerem a torcida, muitos deles. Não acontece mais, então a gente não tem muita base no que acontece lá nos treinamentos. A gente fica mais pelo que a gente vê dos resultados e tudo mais. Então, mas assim, pelos nomes que foi contratado, né, Bruno Silva, Mamute, Muriqui, Diego Renan, Glauco, goleiro que voltou, teve uma boa atuação. A expectativa era boa, né? Tanto é que a torcida foi. Acho que eu não cheguei a ver o Borderô, né, lá na transmissão da Esporte Mania. Eu não cheguei a ver o Borderô, quantas pessoas foram. Eu acho que a chuva atrapalhou bastante a ida do torcedor, senão teriam muito mais pessoas. Eu acho que hoje era para ter 5, 6 mil torcedores, acabou não acontecendo, mas enfim. Eu acho que a chuva atrapalhou bastante, né? Um trovoadão aí desde o começo da tarde até agora, inclusive, continua chovendo. E o que falar do jogo, né? Eu acho que, entrando já no jogo, eu acho que o time não fez um primeiro tempo brilhante, não fez realmente. Eu acho que teve muita dificuldade de criação. O meio de campo, criativamente, no ataque não funcionou. Tanto é que o Muriqui, que era o jogador mais adiantado, que é o, entre aspas, o camisa 9, ele não é esse jogador, tá? Ele nunca foi esse jogador referência, centroavante, como é o Mamute, por exemplo, que entrou muito bem. Então ele tinha que vir buscar muita bola no meio. E o que acontecia? O Joinville não tinha presença dentro da área, ficava tocando bola ali no meio. O Marcílio Dias, que é um time muito bem treinado, que, né, a gente pode falar também um pouco do Marcílio Dias, fechou a casinha, ficou esperando o Joinville. E aí nas escapadas e também no erro de saída de bola do Joinville, ele criou 3 oportunidades claras de gol. No primeiro tempo, eu digo que o Joinville teve um pouco mais de domínio, mas não um domínio de ter chances. Controlou mais o jogo, mas as melhores oportunidades de sair um gol foram dos pés do time do Marcílio Dias, que é um time que é cascudo, é um time bem treinado pelo Vaguinho Dias, que há muito tempo, lembro lá em 2018, quando eu fazia do Soul Jack lá na Rádio Desk, lá com o pessoal da turma do Soul Jack,
Eu lembro de ter pedido o Vaguinho Dias e ter falado, olha, o Vaguinho Dias está no mercado, tinha recém saído do campeão Brusque, ele tinha sido campeão com o Brusque. E aí alguns diretores na época do Joinville falaram, ele não tem envergadura para ser treinador do Joinville, blá, aquilo tudo. E aí a gente viu o que deu em 2018, né? Trouxeram Matheus Costa, aquela turma toda, e o resto é história. Mas enfim, então desde lá a gente sabe que o Vaguinho Dias é um treinador que monta boas equipes, equipes equilibradas, equipes fortes fisicamente, fortes na marcação, que jogam melhor, na minha opinião, fora de casa até do que dentro de casa. O Marcílio Dias hoje, no primeiro tempo ali, Joinville tinha o domínio, mas nem tanto, era um domínio meio enganoso, como eu já comentei, e aí quando chegava perigoso, chegava para fazer o Glauco trabalhar, fazer a defesa trabalhar. Tomou o gol no final do primeiro tempo, mas não se desesperou, né? Não se desesperou, voltou para o segundo tempo, conseguiu achar o gol, entre aspas, né? Foi uma jogada do Juninho Tardelli, que é o melhor jogador deles, né? O camisa 10, o criador, o cara que tem a qualidade, deu o passe pro gol e depois fez gol. Então fez o gol do empate, o Joinville deu um baque, porque voltou já pro segundo tempo tomando o gol. E depois, quando teve a expulsão, tudo mais, vou falar sobre a expulsão também, teve, né, aí dominou o jogo. Aí o Marcílio Dias foi para cima, abafou o Joinville, avançou as linhas, foi para cima, foi para dentro do Joinville e aí teve o domínio do jogo e fez 2, fez 3, poderia ter feito muito mais, perder o gol, bola na trave, goleiro Glauco salvando, e aí foi um Deus nos acuda, porque também o Joinville se perdeu. Então assim, a gente tem que respeitar, não respeitar, mas separar as coisas. O Marcílio Dias mereceu a vitória, isso é um ponto. Um time bem equilibrado, como eu falei, soube sofrer no primeiro tempo, não sofreu tanto, como eu falei, jogou fechadinho, mas aí no segundo tempo conseguiu fazer o resultado. Mas olhando, claro, a ótica do Joinville, que é o que a gente trabalha, é um primeiro tempo que o Joinville sofreu na criação, como eu já falei, conseguiu achar o gol no último lance, um gol de bola parada, até na transmissão. Eu falei na hora que teve a falta, falei, olha, o Varley bateu duas, tentando passar por cima da barreira e o gramado tá molhado, campo pesado, bola molhada, chuta essa bola rasteira no canto do goleiro e o goleiro vai ter que se virar. Ou vai defender e vai para escanteio e vai ter mais uma bola parada, ou vai fazer gol, chuta, e ele chutou e fez o gol. Mas daí foi pro intervalo. Eu, na minha opinião, comentei até lá, teria mexido. Por quê? O Joinville do Fabinho Santos, ele joga num esquema com 2 volantes, o Bruno Silva e o Evanderson, a linha de 4 zagueiros, né, os 4 zagueiros, 2 laterais e 2 zagueiros. E aí do meio para frente ele tem 2 pontas bem abertos para expandir o adversário também e abrir o adversário para que no meio as linhas se abram e tenham espaços. E aí era para ter, no caso, só que o Fabinho não, me parece que ele não gosta de jogar com caras fixo lá dentro, né, vamos dizer o Yuri Mamute. Quem viu o Yuri Mamute jogar hoje sabe do que eu estou falando. Um jogador de área, de presença de área. Ele joga mais com o estilo do Muriqui. Muriqui não é centroavante, ele é jogador de movimentação. É um segundo atacante, vamos assim dizer. Jogador de movimentação. E aí, Joinville voltou para o segundo tempo com a mesma equipe. Eu acho que ele poderia ter mexido, poderia ter colocado talvez o Lucas de Sá no lugar do Cachoeira. Eu acho assim, ó. O Joinville contratou um monte de jogador e aí começa o jogo com o Cachoeira. Nada contra o Cachoeira, acho que ele é um jogador que tem muito potencial. Tem muito potencial, realmente é um bom jogador. Mas são 2 circunstâncias. Primeiro, tinha jogadores que vinham da Copa Santa Catarina tendo um desempenho e jogando fora de posição. Por exemplo, o Lucas Isaac jogou como segundo volante. Ele não é segundo volante, ele poderia jogar ali por aquele lado esquerdo e é um cara que chuta de fora da área. E o segundo ponto, que para mim é o principal, o gramado pesado. Acho que hoje não era jogo pro Cachoeira. O Cachoeira para mim hoje é um jogador de segundo tempo, que daí entra descansado, entra na velocidade para botar fogo no jogo. E o Joinville aí tentava na correria, a coisa não acontecia e aí não tinha a posse de bola, a gente chama infértil, porque não cria nada, não, sabe? O primeiro tempo o Joinville teve o quê? Uma chance do gol, que foi o gol. As outras é bola parada e de criação mesmo, muito pouco. Um chute do Vitor Leque para fora, no máximo. Nada mais do que isso. Enquanto o Marcílio Dias, mesmo não tendo esse volume de jogo, conseguiu assustar bem mais do que o Joinville no primeiro tempo. Então, eu já teria voltado com alteração. Nem que fosse o Yuri Mamute nesse momento, talvez eu não colocaria. Eu começaria o jogo com o Yuri Mamute. Aí sim, por exemplo, tira o Cachoeira, bota o Muriqui jogando pelo lado esquerdo ali, mais perto
do Mamute e o Mamute lá na frente. Ah, mas ele não tem condições, ele tá fora de forma. Joga quanto dá. Aí sim, aí depois você bota um Cachoeira, na minha opinião, até o Porto poderia entrar. Que é, como eu falei, gramado pesado pro Cachoeira não é o cenário ideal. Porque ele é um jogador de arrasto, é um jogador de correr com a bola, é um jogador de velocidade. E um gramado pesado ele não vai conseguir fazer isso. E não conseguiu. E aí se joga uma responsabilidade para um jogador que é novo, né, com a torcida, depois perdendo o jogo, qualquer bola vai ter medo de errar e acabar errando, como ele errou bastante. Mas assim, não estou crucificando o jogador, acho que ele tem potencial e pode, né, entrar durante o jogo. Mas eu teria entrado de uma forma diferente. Mas beleza, no intervalo ele poderia ter mexido. Como estava ganhando o jogo, ele poderia ter colocado o Lucas Issá, ter tirado o Cachoeira, ter segurado mais o meio de campo, ter um meio de campo um pouco mais, né, com um pouco mais de criatividade, que chegasse lá na frente com um passe de qualidade para o Muriqui receber a bola. Uma bola ele recebeu com qualidade, foi aquela escapada do Vitor Leque que o Sandro, o zagueiro do Marcelo Dias, fez a falta e por muito pouco ele não foi expulso, né, porque eu tinha um jogador na cobertura, acabou aliviando a barra dele, senão se ele fosse o último homem teria sido expulso. Então é uma escapada só, no mais ele ficou ali encaixotado no meio dos dois zagueiros, não recebeu bola, ninguém encostou para jogar com ele também, e aí ficou sem participar muito do jogo lá na frente. Vinha buscar a bola, tentava tocar a bola para lá e para cá, mas sem efetivamente estar dentro da área para finalizar, tanto é que não finalizou. Então acho que esse ponto precisa ser melhorado. Acho que o esquema do Fabinho Santos para esse time, eu sei que é muito cedo para falar, mas assim, já não é de hoje, sabe? Quando você tem qualidade, 2 pontas de muita qualidade, beleza, o Vitor Leque tem qualidade. A expulsão dele foi boba, talvez exagerada, mas assim, ele deixa o braço, sangrou, o quarto árbitro viu, avisou o juiz, é outra coisa, né? Contra o Joinville, até o quarto árbitro marca. Quando é lá fora, contra o Figueirense, Avaí, a gente sabe como é que é, né? Os caras se fingem de cego. Chapecoense, a galera toda, até o próprio Itajaí lá, Marcelo Dias, né? Só para lembrar, o diretor de competições da federação é de Itajaí, inclusive já foi dirigente do Marcelo Dias. Então fica a dica. E o William Machado Steffen, péssima arbitragem, horrorosa, segurando demais o jogo, invertendo falta, falta de critério. Teve uma subida no meio de campo com o Varley, que o jogador do Marcelo Dias deixou o braço também, ele não deu nem amarelo. Aí o do Vitor Leque, beleza, ele faz o movimento para dar o soco e acerta, tanto é que sangrou no jogador do Marcelo Dias, mas enfim, é isso, né? Joinville também, o Vitor Leque, na minha opinião, foi infantil, porque ele não precisava ter dado ter chegado daquele jeito ali tão estabanado e dando chance pro azar. E aí o Joinville, depois da expulsão, o Joinville se acabou. Essa que é a verdade, se desorganizou completamente. Aí o time também cansou, porque gramado pesado, o time vindo de uma pré-temporada. Acho que você não pode dar desculpa do time estar cansado, que está treinando. Mas é que assim, gente, treino é treino, jogo é jogo. Por isso que eu falo da importância de amistoso. Acho que não sei por que não acontece mais isso. Ficam fazendo esse joguinho treino aí, que os caras ficam tocando para lá e para cá. E aí depois no intervalo troca todo mundo. Não ganha ritmo de jogo. Ganha ritmo de jogo, daí começa o campeonato desse jeito. O Marcílio Dias estava até ontem, até esses dias, jogando Copa Santa Catarina, manteve a base, um outro jogador que veio, estava jogando também. Então, os caras, deu para ver que fisicamente estavam bem melhor. E, claro, o trabalho do Vaguinho Dias, que como eu falei, é um cara conhecedor do estado, né? Conhece muito o estado de Santa Catarina, treinou o Brusque por muito tempo, já conquistou títulos também pelo Marcílio Dias, então é um cara que conhece muito. Mas é isso, eu acho que o que fica dessa derrota são boas lições. Eu acho que se o Joinville tivesse ganhado, eu acho que não seria também para dizer, nossa, agora nós temos o melhor time do mundo, vamos brigar por título. Não tá tudo certo. E também na derrota não tá tudo errado. Agora, claro, não é bom começar perdendo, né? Você chega em casa né, a hora de chamar a torcida de vez, a hora de empolgar com as contratações que se esperavam muito que foram feitas, e aí você perde em casa por um concorrente direto na vaga na Série D. A gente é bom pensar isso. É bom sempre deixar isso bem lembrado. O Joinville está brigando por uma vaga na Série C, por uma vaga no cenário nacional novamente. E aí você perde, dá aquele, né, a torcida fica, dei meu voto de confiança e aconteceu isso. E eu entendo, sou torcedor também sou frustrado. Também estou frustrado, mas eu vi coisas boas. Eu acho que o Joinville tem coisas a melhorar. Eu acho que, por exemplo, esse esquema eu já falei. Eu
Claro, não sou técnico, não sou, né, mas eu estudo sobre futebol, acompanho sobre futebol. Eu acho que no cenário atual poderia talvez deixar o Vitor Leque quando ele puder jogar, né? Agora ele vai ter que mudar porque o Vitor Leque foi expulso pela direita, teve um bom desempenho até enquanto esteve em campo. Mas assim, Vitor Leque e talvez um Lucas Issá, ou um Muriqui mais à esquerda, que não, tipo assim, não é aquele jogador de velocidade, mas é aquele jogador do toque rápido, ele com o Diego Renan ali na esquerda talvez possa sair uma coisa boa. É um jogador inteligente, experiente, que vem às vezes para fazer a função de meia, e aí você pode liberar mais para frente o Varley, pode também cobrir a chegada de um Bruno Silva, de um Lucas Issá. Acho que, né, tem jogadores ali com qualidade que podem entrar. E aí você fica limitado a um esquema, porque eu preciso de ponta, de ponta, de ponta, e quando o time, sabe, às vezes fica muito manjado. Hoje no primeiro tempo aconteceu isso, o que aconteceu? Os primeiros 10 minutos, Joinville intenso, em cima, pressionando, né, bola na área, e bola passando para lá e para cá. Aí, Vaguinho Dias, não é bobo nem nada, dobrou a marcação no Vitor Leque, dobrou a marcação no Muriqui, e colou o volante, camisa 5 lá do Marcílio Dias, no Varley. Pronto, acabou. O time não criou mais nada, não ficou com aquele toque, 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 não criou mais nada, até fazer o gol numa falta, ou numa escapada ou outra do Vitor Leque, numa escapada ou outra, entende? Então assim, por isso que eu digo, esse esquema eu não gosto de esquema de ponta, não é que eu não gosto, né? Quando você tem qualidade, pontas com qualidade, com velocidade, que sabem trabalhar a bola, que conseguem, e outros jogadores também que dê suporte, porque não adianta você ter um ponta com velocidade, com bom passe, e aí ele vai tocar a bola e não vai receber de novo. Hoje, por exemplo, Diego Renan bem tímido na chegada no ataque. O Bruno Silva também bem tímido, apesar que eu acho que ele comandou muito bem ali no meio de campo quando teve gás. Ele com o Evandro estavam bem, matando a jogada lá na frente, não deixando o Marcílio Dias se criar. Mas assim, depois eles cansaram, né? Como eu falei, são jogadores também mais veteranos, né? O Diego Renan até saiu, entrou o Cadu improvisado. E tinha um jogador lateral esquerdo no banco de reserva, o Marcos Vinícius. Não entendi essa... Talvez, claro, botar o time pra frente, mas Marcos Vinícius é da posição, poderia ter botado. Gosto muito do Fabio Santos, acho ele um cara sensacional. Tem a oportunidade de agora finalmente ter um elenco bom à sua disposição. As outras duas passagens dele, ele teve um elenco bem complicado, em momentos também turbulentos dentro do próprio Joinville, fora do campo e tudo mais. Mas ele precisa entender algumas coisas. Eu acho que hoje o jogo que sirva de lição para mostrar que talvez esse esquema tenha que mudar ou adaptar ele de uma outra forma, que se ele não gosta de jogar, ele disse que não, até naquela entrevista coletiva, disse que gosta, que quando tiver um cara com qualidade, e o Yuri Mamute tem qualidade, ele entrou ali 10, 15 minutos, não só pelo gol, antes até do gol, o cara ele ganha todas no corpo, o cara é um armário, o cara é grande, ele ganha todas no corpo, domina, e assim, ó, não é aquele grande caneludo, ele é um grande, domina, sabe o que faz com a bola, chuta de fora da área, até que fez o gol. Então é um jogador que veio para ser titular. Então, pode jogar só 40, só consegue jogar 45 minutos, 50, 60, não interessa. Joga quanto ele puder. Depois você tira, aí você tem Porto, você tem Cachoeira, tem um monte de jogador ali que pode entrar no segundo tempo, pegando o adversário mais cansado, pode né, tentar se sobressair. Mas o Yuri Mamute, na minha opinião, tem que ser titular nesse time, porque ele é um cara de presença diária. Se a bola pingar lá dentro, ele vai ter muito mais chance de fazer gol do que um Cachoeira, do que um Muriqui. E o Muriqui eu acho que é um jogador que hoje se movimentou bem até quando teve gás. Não foi uma partida excepcional, ninguém teve, né, uma partida excepcional, mas eu vi bons momentos, bons lampejos do time. E acho que bem trabalhado e bem organizado, o Joinville pode melhorar sim. Quarta-feira enfrenta o Figueirense na capital. O Figueirense hoje também tomou um sacode do Criciúma, mas o Criciúma é o time a ser batido. O Criciúma é time de Série A, bom elenco, motivado, né? Então é difícil realmente jogar lá. Perdeu 4-1, mas o pouco que eu vi, bastante eu vi do jogo, é um time bem fraco, é um time muito enfraquecido, o time do Figueirense. Então é essa oportunidade. Eu acho que o Joinville perdeu em casa, vai ter que buscar ponto fora. Perdeu ponto para um adversário direto, vai ter que ganhar de um desses considerados. O Figueirense não bota mais nesse balaio, né? Mas ali dos 4, 5 grandes clubes de Santa Catarina, porque ele perdeu ponto para o adversário direto. O Marcílio Dias, por exemplo, quarta-feira, ou durante a semana, pega o Inter de Lages em casa. É um time que Inter de Lages, a gente pressupõe que ele vai brigar para não cair. Então pode fazer 6 pontos. Se o Joinville não ganhar do Figueirense, já pode abrir 5, 6 pontos aí do Joinville. É um concorrente direto na vaga. Então tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. O campeonato é longo, não é longo, né? Mas assim, vamos dizer assim, tem mais 10 jogos ainda? Tem, mas não pode ficar esperando. A reação tem que acontecer, e tem que ser quarta-feira. Se tem um adversário que o Joinville
pode ganhar nesse momento, assim, fora de casa. Um Figueirense que o Joinville pode ganhar, já ganhou outras vezes com um time, né, mais estruturado, e agora que não tem estrutura, esse time é o Figueirense agora. Esse Figueirense agora é totalmente plausível do Joinville ir lá e ganhar, e tem que fazer isso. Tem que ser esse o pensamento. Porque se não ganhar, já começa a se complicar. Na minha opinião, já começa a se complicar. Depois tem o jogo em casa no final de semana para engrenar. O Joinville precisa engatar umas 2, 3 vitórias seguidas. Acho que melhorar, claro, o desempenho, porque não se consegue vitória só antes da partida. Precisa melhorar o desempenho. Mas como eu falei, eu vi bons lampejos. Acho que teve momentos ali que conseguiu envolver o adversário, principalmente outra coisa, né? Aí você joga com ponta, querendo velocidade, e o time moroso, tocando bola muito devagar. Nos momentos que o Vitor Leque encostou ali com o Muriqui ou com o próprio Cachoeiro, uma hora que ele foi para a direita e trocaram passes rápidos, foi um momento que o Joinville conseguiu envolver o Marcílio Dias. Então tem que acelerar mais essa bola. Ficar tocando bola amorosamente de um lado para o outro também não vai adiantar. Aí você facilita a marcação do adversário, se fecha lá atrás 4 linhas de 4. 2 linhas de 4 e deixa ali só 2 jogadores ali, como hoje era o Diego, o Juninho Tardelli e o Zé Eduardo ali só cercando, e aí você não consegue entrar na zaga do adversário, o cara joga fechadinho, então precisa acelerar isso mais, acelerar mais o jogo, o Joinville. Então é isso, acho que nem tudo está perdido. É uma derrota dolorida, a gente não queria, um adversário, um concorrente direto na vaga na Série D, mas já aconteceu. Agora é tentar aprender com que o Joinville errou nesse jogo, corrigir. Acho que mudanças no time tem que ser feitas e serão feitas, né? Uma vai ter que ser feita, porque o Vitor Leque já não joga a próxima partida porque foi expulso. Mas eu acho que mais de uma mudança teria que ser feita. Eu acho que o Joinville precisa mudar sua forma de jogar para tentar ser um pouco mais combativo no setor de criação. Ficar com essa morosidade aí vai ser difícil. Se a bola não chegar para o atacante, se os meias não encostarem para jogar com o atacante, se os meias não pisarem na área, não vejo daí bons futuros para o Joinville. Por exemplo, o Bruno Silva. O Bruno Silva é um cara conhecido por chegar na área, fazer gol. Hoje ele não chegou nenhuma vez. O jogador que mais chegou na área ali do meio de campo dos 2 volantes foi o Evanderson, que tentou criar alguma coisa. E o Evanderson já não tem mais tanta qualidade assim no passe, na finalização. Então é um jogador mais de marcação. Bruno Silva poderia chegar mais. Talvez estava pela questão física, não quis ir e voltar para não cansar muito cedo, mas acaba prejudicando o setor de criação do Joinville. Beleza? Se eu tiver de boa, quarta-feira voltamos. Valeu, um abraço.